Hi kids, how are you? Como vocês estão? Hoje a gente vai continuar os nossos estudos sobre o verbo have, que nós iniciamos antes da atividade do For Learning da semana passada. Mas hoje a gente vai continuar esse conteúdo, certo? Então eu vou compartilhar aqui a tela para vocês poderem acompanhar os slides que eu preparei, tá bom? Então vamos lá. Aqui, verbo have. Vamos recapitular o que é o verbo have, só para a gente relembrar. O verbo have é usado para indicar a posse de objetos. Ele, em português, significa ter ou possuir. Isso tinha uma questão dessa lá na atividade do for have, não era mesmo? Muita gente acertou, mas também teve muita gente que errou essa questão, porque não se lembrou. Have significa ter, certo? Já que a gente está falando de posse de objetos, de quando a gente tem alguma coisa. E ele é usado de maneira diferente de acordo com o pronome usado na frase. Então, a gente tem duas formas. A gente tem o have e o has, né? E aí eu mostrei para vocês uma tabelinha quando é que a gente usava have e quando é que a gente usava has, certo? Fizemos até uma atividade no livro relacionada a isso para completar com have ou has e tinha questão também lá na atividade do For Learning relacionada a isso. Mas hoje a gente vai ver como formar perguntas usando o verbo have. Quando a gente vai perguntar se alguém tem alguma coisa. Então aqui eu tenho essa tabelinha também. E aí quando eu pergunto assim, do I have? Esses três pontinhos que tem em todos, é sempre a informação que a gente vai acrescentar, tá bom? Então significa o objeto que eu estou perguntando se tal pessoa tem. Então na primeira, deixa eu pegar aqui esse negocinho assim que brilha. Aqui, isso, que aí vai ficando mais fácil. Do I have? Eu tenho. Do you have? Você tem. Does he have? Ele tem. Does she have? Ela tem. Does it have? Aquilo tem. Do we have? Nós temos. Do you have? Vocês têm. E do they have? Eles têm. Agora, uma coisa muito importante. Lá no outro vídeo que eu mandei para vocês, estava lá a tabela mostrando que quando a gente tem he, she e it, a gente não usa have, a gente usa has. Mas vocês podem observar que aqui, ó, com he, she, it, a gente usa have na pergunta. Mas, diferente dos outros que tem do na pergunta, nós vamos ter does, certo? Então, cuidado com isso. Tem que prestar muita atenção. Do na pergunta que tem I, you, we e they, e does nas perguntas que tem he, she, it. Ok? Certo? Ah, professora, eu ainda não estou entendendo. Vou mostrar um exemplo e vai ficar mais fácil. Então, toda vez, a gente precisa ter essa atenção, todas as vezes que uma pergunta começa com do ou does, como a gente viu lá na tabelinha, a resposta deve ser yes ou no, certo? Então, todas as vezes que uma pergunta começar ou com do ou com does, obrigatoriamente a resposta tem que ser sim ou não. Após isso, repetimos o sujeito e do ou does. Caso a resposta seja negativa, acrescentamos o not. Meu Deus, professor, eu não estou entendendo nada. Calma, eu vou mostrar um exemplo e você vai entender. Vamos lá. Ó, primeiro, do I have a dog? Yes, I do. No, I do not. Então aqui, ó, eu tenho a pergunta. Eu tenho um cachorro? Do I have a dog? Então, se a resposta ela for sim, se eu tenho um cachorro, eu vou responder yes. Aí eu repito o sujeito, ó, I, e repito o do, certo? Mas se a resposta for negativa, se eu não tiver um cachorro, você vai botar no. Aí vai repetir o I, o sujeito, vai repetir o do e vai colocar um not, certo? Outro exemplo. Does he have a cat? Ele tem um gato? Se a resposta for sim, a gente coloca yes, he does. Então, aqui, yes, o he que a gente repete e o does repete também, só inverte a ordem. E aqui, desculpa. E aqui, a mesma coisa, ó. No, eu vou repetir o he, vou repetir o does e coloco o not. Vamos ver mais um exemplo. Ah, aqui as fotinhas, que não estava aparecendo. Agora, do they have birds? Eles têm pássaros? Yes, they does. They do. Estava errado. No, they do not.
Vamos praticar. Let's practice. Então, vocês vão fazer da página 63 até a 65. Na página 63, só completar as frases com essas palavrinhas que estão aqui nessa caixinha. Moleza, muito fácil. Na página 64, aqui, nessa aqui, você vai perguntar para algumas pessoas, pode ser amigos ou pode ser alguém da sua casa, da sua família, o nome, vai botar aqui nessa primeira coluna o nome e nome de objetos que eles têm. Professor, eu posso colocar em português? Não. Certo? Então, por exemplo, já que nós estudamos sobre toys, né, coisas, brinquedos, você vai perguntar para os seus amigos, ou para um irmão que você tem, sei lá, para alguém que mora com você, você vai botar o nome dessa pessoa, vai colocar o nome de 3 toys que essa pessoa tem, certo? Que são coisas que a gente fáceis que vocês já estudaram, para não ficar muito difícil. Agora aqui nessa questão de baixo, Sarah is 10 years old. She's very organized and keep her toys in a box. Look at her box and write T for true. Ou F de falso, desculpa. Então aqui, ó, Sarah tem 10 anos de idade, ela é muito organizada e arrumou seus brinquedos numa caixa. Então vocês vão observar a figura, ver as frases que estão aqui, completar com T de true, que é verdadeiro em inglês, e F de false, que é falso, certo? Muito fácil. E na página 65, eu coloquei só o enunciadozinho aqui, porque o meu livro é diferente um pouquinho de vocês, então para não confundir. Mas vocês vão recortar e colar as imagens que tem embaixo e colar bem direitinho. Muito fácil, tá bem tranquilo de vocês fazerem isso, certo? Não tenho certeza que não vão ter muitas dúvidas, mas aí na terça-feira a gente corrige e eu vou fazer alguns comentários também sobre a atividade do For Living da semana passada. Ok? Então, bye bye. See you tomorrow.